Eu gostaria de começar lendo aqui mais um poema do nosso querido Teócrito Borges dos Santos, que vem lá da fundação do nosso ICEB. O ICEB está fazendo 60 anos, né? Nós vamos comemorar 60 anos este ano, e o nosso Teócrito está lá. Era menino naquela época, né? Não tinha cabelo branco, mas pois o nosso Teócrito nos deu aqui um poema chamado Oportunidade. Vamos ler. Ser a mínima percentagem de grãozinho, com coragem, no infinito universo, no conservar esperança, otimismo se alcança, obedecendo o processo. Ditado por lei de Deus, para nós, pupilos seus, doando-nos a luz da vida, oportunidade de ter, abraçar, assim poder viver vida bem vivida, sem olvidar em fazer aquilo, sendo dever a que fomos escalados. Pois cada ser neste mundo, de segundo em segundo, tem serviços decretados, planejados, assumimos quando para a terra partimos, lá da erraticidade, em prol da elevação. Educar o coração, praticando a caridade. Aplicação do amor, louvando o Criador, a servir carente irmão, oferecendo alimento, o abrigo, o vestimento, paz de Deus em coração. Muito bom. Obrigado. Isso vale para nós assim como a nossa oração de abertura da nossa conversa, né? Vamos então conversar aqui com os nossos companheiros. A ideia é essa. Na verdade, nós vamos começar no ano que vem um novo trimestre de estudos do nosso instituto, né? E o tema que nós vamos, já está planejado, né, o trimestre, o tema é a vida nos seus vários aspectos. Então, de certa maneira, estamos aproveitando essa oportunidade hoje para fazer assim uma preparação, não é? Do que a gente vai estudar, discutir, do que vem por aí afora. Na verdade, a proposta de estudar a vida é para compreender, né, à luz do Espiritismo, por que ele é, estudando a vida, por que ele é uma ciência e, ao mesmo tempo, é uma filosofia e tem como resultado disso uma vivência religiosa, não é? Então, isso nós vamos fazer preparando esse nosso ano aí do ICEB que vem. Nós colocamos aí no fundo, essa é uma foto da ONU a respeito do nosso planeta, onde a gente verifica que há ainda consideráveis partes verdes, mas há um processo muito grande de desertificação. Isso tem a ver com a nossa vida, com a nossa responsabilidade, né? Por isso nós colocamos essa foto aí da ONU como base de todos os nossos slides, para a gente não esquecer disso. Na verdade, conforme dissemos, isso tem uma história, essa tentativa de compreender a vida, isso tem uma história. Nós começamos lá no século VI a.C., quando os gregos trouxeram a ideia do cosmos. Interessante essa palavra cosmos, porque pela origem ela significa em organização. A visão cósmica significa alguma coisa que não está pronta e acabada, alguma coisa que está em evolução, em movimento. É por isso que os filósofos gregos diziam que a grande realidade da criação era a mudança. Eles até diziam, a única coisa que não muda é a mudança, porque tudo muda. Então essa visão cósmica grega, veja daquela época, 6º século antes de Cristo, né? Eles imaginavam que a criação era uma estrutura ordenada e harmoniosa. E isso é o paradigma deles, né? Era o padrão cultural deles. Isso quer dizer que a filosofia
e a ciência da época, né, que existiam, estava em consonância com esse padrão. Ou seja, elas entendiam o cosmos como organismo vivo que estava se aperfeiçoando continuadamente. Não era, portanto, reparem que coisa interessante, o cosmos não era mecânico, era uma coisa viva. Como uma coisa viva, era sujeita a mutações, a transformações. Se fosse mecânico, era tudo arrumado, não havia mudança. Continuava sempre a coisa continuadamente, né? Diziam os gregos, veja, 6º século antes de Cristo, que todas as partes do cosmos contribuíam para o funcionamento harmonioso do todo. Ou seja, tudo tinha o seu papel. Quando fala tudo, é tudo mesmo. Você, eu, a cadeira, o átomo, que nem se sabia se existia ou não, mas tudo de alguma sorte fazia parte dessa grande estrutura cósmica, né? Diziam eles, tudo se movia naturalmente, buscando as suas posições no universo. Eles imaginavam que o universo caminhava para uma crescente organização. Havia um poder superior que encaminhava tudo para a sua crescente organização. Isso provocava mutações, mudanças, porque as coisas e os seres dentre as coisas iam gradativamente sendo atraídos para ocupar a sua melhor posição nessa estrutura cósmica. Isso aí passa a história com a visão da teleologia, ou seja, havia um propósito no cosmos. Então nada está existindo, isso é a visão deles daquela época, né? Nada está existindo sem finalidade. Não há o acaso. Tudo está voltado para alguma coisa superior, que vai melhorando continuadamente. Ou seja, o ambiente da cultura grega da época, essa visão cósmica, um processo organizacional permanente. É uma coisa antiga, muito antiga. Grandes almas, naturalmente, vieram à Terra para colocar essas questões, que vararam os tempos. E até hoje nós falamos nisso com muita admiração, com muito respeito. Mas havia essa analogia entre o todo e as partes. Então eles diziam que o infinitamente pequeno era uma síntese do infinitamente grande. Ou seja, que você encontra no alto, você encontra no baixo. Que você encontra no máximo, você encontra no mínimo. Era uma estrutura, o micro e o macrocosmo. E no nosso caso, particularmente a nossa Terra e mais ainda nós, o nosso corpo humano. Ou seja, nós somos uma síntese cósmica. Era a visão deles. Ou seja, esse corpo é uma maravilha organizacional em processo de evolução, de desenvolvimento. Na estrutura orgânica, estou até me abstraindo de uma questão espiritual, pelo menos por enquanto. Mas olhando meramente, segundo eles, do ponto de vista material, cósmico, tudo estava em processo organizacional de evolução e desenvolvimento. Isso era defendido por Platão. Nós encontramos particularmente no Timeu essa descrição bastante clara a respeito disso. Também nós falamos aqui na semana passada da escola pitagórica. Pitágoras abeberou-se nas fontes egípcias de conhecimento, né? E a partir daí ele trouxe para a sua escola de Samos, no sul da Itália, e depois ele conseguiu convencer uma grande quantidade de seguidores, né, a respeito dessas coisas. E eram coisas tão importantes, ou seja, esse mínimo, uma síntese do máximo, ou seja, o que está no alto é igual ao que está embaixo, o maior é igual ao menor. Essa síntese, isso é uma coisa tão importante que esses conceitos vararam toda a antiguidade e chegaram muito claramente até a Idade Média. Eu diria que ainda hoje nós olhamos para essas coisas
com muito respeito, com muito carinho, com muita admiração. Também nessa fase, abstraindo, ultrapassando a questão meramente da matéria, aparece esse poder organizador, que ao nível da criatura humana, os gregos chamam de psique, e os latinos adiante chamam de ânima. Muito interessante é que psique e ânima têm uma outra vertente chamada pneuma, grega. E a tradução disso é sopro. O Senhor sopra na matéria, né? Sopra na matéria. E a matéria adquire, portanto, a sua condição evolutiva. Pneuma, né? Tem a ver com o nosso espírito. Ou seja, a matéria em si tem todo um processo organizacional intrínseco a ela. Mas existe um modelo diretor, um coordenador de todo esse processo, que é o sopro, pneuma, ânima, alma, psique. Coisa interessante, né? Esse sopro, esse pneuma, essa ânima, era também a raiz do conhecimento. Ou seja, você não aprende as coisas pelo seu corpo, você aprende as coisas pelo seu pneuma. A raiz, quer dizer, no cosmos existe a fonte onde esse pneuma se abebera, retira o conhecimento cósmico e passa para o ser. Isso, inclusive, faz com que a estrutura orgânica, biológica, material, acabe também recebendo os reflexos dessa alimentação que esse pneuma individual faz no cosmos. Daí vem aquele conceito do cognoscere, quer dizer, o conhecer não é meramente uma questão intelectual. O conhecer é uma questão de imprimir no pneuma o gosto daquilo que você está aprendendo. Ou seja, o pneuma se modifica na medida em que ele sente o gosto do cosmos. Ou seja, quando você começa a sentir uma sensação do bem, começa a querer o bem, e o bem é uma coisa cósmica, não nega o cosmos, ao contrário, e você começa a sentir o gosto bom do bem. E você apropria isso passa a ser da sua estrutura. E uma vez que você apropriou isso, você conheceu o bem. Você só conhece o bem quando você se apropria do bem. Você só conhece a felicidade quando você se apropria da felicidade. Você só conhece o perdão quando você se apropria do perdão. É isso que é o sentir o gosto. É a visão grega daquela época, né? Então, essa suprema força motriz, né? A alma, o pneuma, o sopro da vida, com as suas raízes no cosmos. O cosmos é o pneuma divino, é essencial, e é de lá que nós extraímos a nossa aprendizagem, o nosso conhecimento, e aí nós colocamos isso na nossa maneira de ser. Então, a alma era assim, como diz, a fonte do movimento e da vida, e também daquilo que percebe e daquilo que conhece. Então, quem aprende não é a sua estrutura biológica, quem aprende é a sua estrutura de alma, de pneuma, vamos chamar de espírito, que conduz as coisas para o ser, que é esse conjunto que está aqui. Então, a alma individual era para eles, né, parte da força que move todo o universo. A alma fazia parte do cosmos, como nós todos fazemos parte do cosmos. Em conformidade com isso, o conhecimento de um indivíduo era considerado parte de um processo universal de conhecimento. Ou seja, existe um processo universal onde nós vamos buscar o nosso conhecimento. Aquilo que nós temos não é nosso, é parte de um todo. Platão chamava isso de anima mundi, ou seja, é como se o cosmos tivesse a sua alma própria. E cada um de nós
fôssemos buscar nessa fonte primordial o cognoscere, o conhecer. Então, como a estrutura dessa órbita, essa alma cósmica, anima mundi, né? Essa estrutura é perfeita, ou pelo menos caminha para a perfeição, o que nós buscamos lá, o que nos alimenta, o que nos dá raiz, também nos encaminha para a perfeição. Eu estou falando grego para vocês, mas é isso, né? Ok? A minha área é matemática, então às vezes é um pouco difícil falar essas coisas para vocês. Um homem interessantíssimo foi Empédocles. Ele viveu no século V a.C. Ele fala do mundo material, formado de combinações variáveis de terra, água, ar e fogo. Tudo era feito, os 4 elementos famosos, né? Tudo era feito de terra, água, ar e fogo. Elementos variáveis que, combinados variadamente, produziam as coisas. Tá? 50 anos depois, aparece Demócrito, era uma escola numa área da Grécia chamada Abdera. Demócrito, Leucipo e alguns outros pensadores, eles trazem a ideia do átomo. Interessante, ele dizia assim: você tem um pedaço de madeira, por exemplo, você corta no meio, você tem metade do que tinha inicialmente. Você pega aquele pedaço que é a metade e corta no meio, você tem 1/4. Aí você corta no meio, você tem 1/8. Você corta no meio, você tem 1/16. Corta no meio, tem 1/32. Depois 1/64, 1/128, 1/256. E vai embora. Daqui a pouco é tão pequeno que você não consegue cortar mais. Você não pode dividir. A, que é negativo, é não. Tomos, divisão. Ou seja, você chega a um pedaço que você não pode dividir. Dizia ele então, as coisas são formadas de coisas muito pequeninas que não podem se dividir. É uma teoria atômica, repara, há quanto tempo antes de Cristo aparece isso, né? É muito interessante, né? Então, que as coisas todas se faziam assim. Apenas as diferenças apareciam nesses arranjos internos dos átomos, mais ou menos de acordo com aquela ideia lá do Empédocles, né? Combinações variáveis de terra, água, ar e fogo. Tá? Então, essa teoria contrariava aqueles padrões de Platão e de Pitágoras, né? Ela acabou sendo encostada. E ela viria a reaparecer já no século XVII, a partir da física de Newton. Repare que pensador avançado daquela época, né? Apesar de ser uma visão, digamos, muito materialista, né? Independia de Deus, eram ateus, né? Mas uma ideia muito importante que Newton, um dos maiores gênios de todos os tempos da humanidade, acaba, a partir dos estudos dele, permite que essa ideia do atomismo volte e reapareça. Vamos falar disso mais adiante. Um outro nome importante é Epicuro, né? Uns 100 anos depois de Demócrito. Ele também era atomista, ou seja, era aquela escola de Abdera. Ele reafirmou que tudo decorre da combinação de átomos, sem nenhum propósito, sem planejamento dos deuses. Então nós falamos anteriormente da teleologia, ou seja, havia um propósito. Aqui não há propósito, não há planejamento dos deuses. As coisas acontecem por acaso, de qualquer maneira, sem outra explicação que não sejam essas combinações internas, que também se fazem aleatoriamente, segundo eles pensam. Aqui na área dos romanos, aparece o nosso Lucrécio, já no século I da nossa época, escreveu um poema, De Rerum Natura, a respeito da natureza das coisas. Então, isso criou as bases da ciência da época, né? E com um sabor profundamente ateu. Eu trouxe assim umas fotos, desenhos dele. Esse é o nosso Empédocles, né? Importante homem. Esse aí é o Demócrito, né? Tem as estátuas dele aí. Esse aí é o Epicuro, né? E finalmente esse aí é o Lucrécio, né? Vamos lá. Um nome fundamental nessa história, onde o homem está tentando descobrir
a vida, as coisas, onde é que eu vim, como é que é isso, né? Como é que é o mundo que eu vivo. Um nome fundamental é Aristóteles. Ele viveu no século IV a.C. Era um maior gênio dessa época, é Aristóteles. Ele conseguiu sintetizar, e tem uma obra gigantesca, né? Ele organizou todo o conhecimento científico da antiguidade. Era o grande cientista, uma enciclopédia ele, né? Ele criou o fundamento da ciência ocidental. Veja, tão importante, quase 2000 anos de ciência foram se abeberar nas fontes de Aristóteles. Os filósofos da Idade Média, cristãos, eles usavam os textos de Aristóteles a partir dessa perspectiva religiosa. Ou seja, ele pegava um conceito de Aristóteles, colocava a visão cristã e misturava essas coisas. Então, eram teólogos, porém comprometidos com certas ideias das suas igrejas. Portanto, não explicavam as coisas de acordo com as suas igrejas, tá? E aproveitavam o conhecimento de Aristóteles para justificar isso, né? Eles combinavam aquela filosofia natural ou ciência com a teologia. É o que chegou ao nosso tempo, chamado a escolástica. O maior nome da escolástica é Tomás de Aquino, que é um santo da Igreja Católica, que viveu entre 1225 e 1274. Ele ensinava, veja que coisa interessante, não pode haver conflito entre a razão e a fé, pois ambas se baseavam em dois livros escritos pelo mesmo ser, Deus. A Bíblia e o livro da natureza. Então não podia haver erro entre a Bíblia e o livro da natureza, era a mesma coisa. Então com isso eles justificavam todas as coisas da Bíblia e a Bíblia justificava todas as coisas que eles decidiam com a sua visão. Tomás de Aquino integrou as obras enciclopédicas de Aristóteles com aquela teologia cristã medieval, como se fosse uma coisa só. Criou isso, naturalmente, uma grande confusão. Mas era a cultura da época, era o possível na época. Aí está o nosso Aristóteles. O problema dessa fusão da ciência e da teologia era dois livros escritos pelo mesmo autor, né? Deus escreveu a Bíblia e escreveu lá os fundamentos da igreja. Então, a história natural e a Bíblia. O fato é que qualquer contradição que no futuro os cientistas viessem a expressar virava heresia. O clímax dramático foi com o processo de Galileu. Nós sabemos que Galileu, ele iniciou bases científicas extraordinárias. Aquela ideia da pesquisa associada à experimentação. E graças a isso, e aos instrumentos que ele conseguiu desenvolver na época, ele conseguiu mostrar que a Terra não era exatamente o centro do universo. A Terra se movia, né? E isso era uma heresia. Na verdade, toda a cultura, toda a ciência, todo o pensamento da época, o padrão era esse. A Terra é fixa, o resto é que se move. Por isso aqui nós somos os reis da criação. Nós somos os maiores, né? Eles pensavam assim. Quando ele demonstrou, não, mas a Terra também se move, puxa, a gente é igual a todo mundo. Isso aí criou um problema entre aquela diferença, né, entre a ciência e a teologia. Ele foi obrigado a se desmentir, é um processo rumoroso que vocês todos conhecem, mas essa questão da igreja, ou das igrejas, né, a Bíblia e a questão do mundo natural está pronta até hoje. Eu trabalhei numa escola em que professores evangélicos se negavam a ensinar a teoria de Charles Darwin. Professor universitário. Eles diziam que, na verdade, o mundo foi criado em 6 dias. No primeiro dia Deus fez isso, no segundo dia era assim. Professor. Porque é essa questão. Quem escreveu esse negócio foi o mesmo autor. O autor da Bíblia, o autor das questões naturais é Deus, então não tem. Até hoje isso permanece. Existe uma luta, inclusive, na formação dos currículos escolares, no Brasil, nos Estados Unidos e em vários países.
Veja como é importante isso, né? Quando eu boto esses desenhos aí, esses quadros, vocês vão se lembrar logo de Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci, esse último quadro aqui da direita, da Super, essa semana nós ouvimos a notícia que ele foi vendido por mais de 1 bilhão, né? É uma pessoa assim incrível. Do outro lado aqui, você também tem essa mulher aí, a Madonna, né? Que realmente no Louvre, aquela fila imensa para ver aquele quadro lá, não para de ter fila, né? Aqui você tem a Santa Ceia, né? Que é famosíssima. Isso para não falar na Capela Sistina, que você vai lá ver a criação, o dedo de Deus e contando o dedo de homem. É uma coisa linda, maravilhosa, né? Este foi um gênio espantoso, eu diria, um dos maiores gênios da humanidade de todos os tempos. Então, ele inaugura o que a gente chama assim, a Renascença. Ou seja, é aquele padrão pesado, né? Pesado da igreja, aquela imposição, porque veio a Inquisição, aquelas perseguições, tudo que contrariava o chamado conhecimento da igreja, os seus dogmas e tudo, a perseguição era implacável, né? A Renascença começa a revigorar, a trazer um novo ar para a linha de pensamento da humanidade. Depois do início do século XIV até o final do século XVI, é quando aparecem os conceitos do humanismo, né? É o ser humano, a relação entre os homens, né? É também o tempo das grandes descobertas, né? É também o homem começa a andar pelo mundo, né? E conhecer o outro lado do mundo. A coisa não estava só mais na Europa, agora já tinha a América, né? Tinha o outro lado lá, a Ásia. Começam as grandes descobertas, mudando o mapa do mundo, né? E aparecem também novas ideias. Aparece a visão da capacidade do indivíduo. Então, a questão central mudou aquele dogma medieval de compreender a natureza humana a partir do ponto de vista religioso. Agora, a natureza humana começa a ser olhada a partir do intelecto humano individual. Ou seja, anteriormente, a visão religiosa achatava o ser humano. O ser humano não tinha importância. Tinha importância, era a visão religiosa, que definia tudo, inclusive a felicidade, as escolhas, as alegrias, as tristezas, as comemorações, as tragédias. Quem decidia tudo era a estrutura religiosa. Com o humanismo, o ser humano, individualmente, começa a ser colocado numa outra posição. Também nessa época, os árabes invadem, né, a Europa, né? E aí aquele pensamento árabe começa a traduzir aquelas ideias árabes interessantes, e ao mesmo tempo há um entendimento, as ideias cristãs misturadas com as ideias árabes, e vice-versa. Isso provocou uma nova leitura a respeito desses processos. O pensamento árabe influencia nessa nova leitura do ser humano. Leonardo da Vinci, que viveu de 1452 a 1519, ele inaugura uma observação sistemática da natureza. Ele era um observador. O raciocínio, a introdução da matemática para mostrar as coisas, né? Aí surge o que a gente chama de método científico. O que é isso? A observação, olhar os fenômenos, categorizar os fenômenos, fazer a sua mensuração, verificar a quantidade e a qualidade das coisas. Você vai acumulando isso. Isso é o que a gente chama de método científico. Aqueles fenômenos obedecem a alguma regra, a alguma norma. Nós podemos estender essa norma para o universo cada vez maior. Então isso é uma regra geral. É isso que é a ideia. Então, ou seja, não é alguma coisa que a teoria religiosa definiu, mas é alguma coisa que o ser humano gradativamente vai descobrindo. Então isso muda, né? O Leonardo, ele estudou, desenhou, pintou as rochas, pintou os estratos da terra, modelados pela erosão, analisou o crescimento das plantas, modelado pelo metabolismo da planta, e também o corpo do animal em movimento e o corpo humano, né? Estamos vendo aqui embaixo essa figura muito conhecida a respeito das dimensões do corpo humano, né?
Só que ele não olhava apenas a questão numérica, matemática, de dimensões, de relações, regras áureas, segmentos áureos. Ele olhava também a beleza, né? Ele olhava também o equilíbrio, a harmonia, as cores. Ou seja, não era meramente uma observação quantitativa, era muito profundamente uma observação qualitativa. Não? E ele mostra uma reverência, uma admiração pela beleza, pela complexidade das formas, dos padrões, dos processos naturais. Aí aparece a natureza como modelo. Então você olha, por que quando a grama nasce, ela nasce branca, mas quando ela começa a sair da terra, recebe a luz do sol, ela fica verde? Por quê? Então ele começa a perguntar essas coisas, né? Por que o pássaro, ele coloca na boca os alimentos e vai depois depositar na boca da cria, vai botar aqueles alimentos lá. E ele sabe exatamente o que vai buscar. De onde é que vem isso? Ele começa a olhar essas coisas, se admirar com essas coisas, e a olhar e a tentar responder de outra maneira. Ou seja, é a natureza como modelo. Hoje está reavivado com a visão ecológica. Naturalmente com outro dimensionamento, mas é isso mesmo. Os manuscritos do Leonardo da Vinci ficaram escondidos por cerca de 200 anos. Mas as suas ideias foram redescobertas por outros cientistas. E quando acharam os manuscritos, nós ficamos espantados com o avanço desse homem. Na verdade, ele criou as bases da chamada a ciência das qualidades e das formas, e não meramente a ciência das quantidades, o que é diferente. Então, um século depois da ciência das qualidades e das formas de Leonardo, nós voltamos para as quantidades. É um pêndulo. Essa tentativa de encontrar a explicação, a verdade. Voltamos a uma concepção mecanicista da natureza. A visão mecanicista é como se tudo fosse uma máquina. A máquina com reloginhos. Esses reloginhos vão ocupando o seu lugar, fazendo a sua posição. Uma máquina. Era essa visão mecanicista. Na visão mecanicista, realmente não há saltos. Não pode haver. Mas quando você olha pela visão qualitativa, inevitavelmente a natureza dá saltos. Então, a visão medieval, que é baseada em Aristóteles e naquela teologia cristã, modificou-se então. A noção do universo espiritual, orgânico e vivo, foi substituída pelo entendimento do mundo como uma máquina. Essa metáfora, né, da máquina do mundo chegou aos nossos dias, quando agora está substituindo aquela metáfora por uma nova. É a metáfora da rede. É diferente. A rede viva, né? Aí está o nosso planeta. Alguns nomes importantes dessa visão. Copérnico, né? Ele fez estudos de astronomia, lançou bases astronômicas para demonstrar que as coisas estavam todas se movendo, não tinha nada parado aí. Kepler, que definiu com as suas regras, definiu essa trajetória dos corpos, demonstrando agora matematicamente que realmente as coisas se moviam. Galileu, com as experiências a respeito do movimento da Terra e muitas outras. Galileu, por exemplo, ele mediu na sua época, ele mediu a velocidade da luz. Ele pegou 2 auxiliares, colocou em 2 montes, um do lado do outro, sabia a distância entre os montes, e colocou na mão deles lanternas. A lanterna acendia, apagava, ele ia anotando aqui. Depois de várias experiências, ele chegou à conclusão que a luz andava a mais de 280 km por segundo. Nós sabemos que dá uns 300 km, né? Mas ele chegou à conclusão, pelos estudos que fez, a um número bastante razoável, os equipamentos que tinha para a sua época. Mostra que é um cientista, né? Que é um cientista. Então começam Bacon, Descartes, Newton. Aí você tem uma revolução da física, uma revolução da astronomia. Começa a surgir uma visão científica do cosmos muito mais elaborada do que aquela que existia na Idade Média.
e que caminha muito na direção filosófica grega. Interessante, né? Esse tempo é chamado a Era da Revolução Científica. Tá? Isso é século XVI, século XVII. Formas, números, movimentos. Enquanto isso, cor, vamos para a qualidade, né? Cor, som, sabor, cheiro. Isso eram projeções mentais. Isso eram coisas subjetivas. Portanto, tinham que ser excluídos do domínio da ciência. Percebe? Então, é forma, número e movimento. Coisa que você quantifica, você equaciona, você mede, você pesa. Então, toda a ciência, isso nos leva na direção do mecanicismo, do relógio, do reloginho funcionando. Quando você exclui aquilo que Leonardo da Vinci tinha colocado, ou seja, a cor, o som, o cheiro, etc., né? Porque isso é individual, você exclui o fator humano, observando essas coisas. Então, qualidades mais complexas ainda, como beleza, saúde, sensibilidade, ética, também foram colocadas de lado, porque não era possível medir, não era possível equacionar, então não quantificável. E isso provocou atrasos no entendimento do que nós chamamos propriedades essenciais da vida. A vida não é só matemática, graças a Deus, dizem muitos, né? Então, continuando essa história, aparece aí Descartes, um gênio fantástico, né? Ele foi o fundador da moderna filosofia. Ele era também um matemático brilhante, né? Olhava a natureza assim com dois domínios. Repare, já é uma evolução ao domínio da matéria, mas também ao domínio da mente. Então, aquilo que as coisas mentais que não eram quantificáveis anteriormente, portanto desprezada, com Descartes começa a surgir uma nova posição. O universo material ainda era uma máquina, assim como os organismos vivos. E pode-se entender o todo analisando-se as suas menores partes. O mundo é concebido como uma máquina perfeita, governada por leis matemáticas exatas. Então, apesar de ele ter olhado a mente, não colocou a mente no processo. O que ele colocou foi meramente a perspectiva de se olhar essas leis matemáticas regindo todas as coisas. Aí está o nosso René Descartes, um gênio fantástico. Outro gênio fantástico foi Isaac Newton. Você chega na Academia de Ciência da França, existe lá uma poltrona, a primeira poltrona tem uma corrente de ouro, e lá tem uma placa dizendo: aqui sentou Newton, e ninguém mais sentará. É o gênio, né? Realmente, ele criou a teoria das fluxões. Ou seja, se você agregar infinitos acréscimos, infinitesimais, ou seja, tão pequenos quanto você possa imaginar, você vai acabar encontrando o todo no limite. Ou seja, você se aproxima indefinidamente de alguma coisa através de pequenos acréscimos infinitesimais. Isso é a base da teoria das fluxões, que fez surgir para a nossa humanidade o que nós hoje conhecemos como análise matemática, cálculo diferencial e integral. Leibniz, também mais ou menos nessa época, estabeleceu os padrões do cálculo integral. Mas Newton realmente, além desse estudo da agregação de infinitos, das coisas muito pequeninas, né, ele estabelece a existência de determinadas leis, as chamadas leis de Newton, a mecânica newtoniana, que teoricamente resolvia todos os problemas de movimento, né, do universo. Isso coroou a ciência do século XVII. Inclusive na biologia, essa questão das leis de Newton foi aplicada para o fenômeno da circulação do sangue, e valia. Agora, várias outras questões eu não consegui explicar, porque havia processos químicos que eles naquela época ainda não sabiam como é que funcionava, como é que isso se explicava. Então, digestão, por exemplo, é uma delas, né? Eles não conseguiam, através das leis de Newton, explicar os processos da digestão. Se bem que eles achavam que a lei de Newton explicava tudo.
Na verdade, a gente sabe que não, né? Eu estou tentando com isso mostrar a vocês esse pensamento que vai e que vem, tentando entender a vida, né? Esses processos todos. Enquanto isso vão aparecendo. Eu estou falando em física, em química, em biologia, coisas que no tempo dos gregos não tinha. Falamos de astronomia, né? E mais adiante vamos falar de outras ciências que gradativamente vão surgindo nessa busca do homem pelo entendimento da vida. Aí está Sir Isaac Newton, um dos maiores gênios da humanidade de todos os tempos. O que vocês não sabem, talvez, é bom dizer isso, apenas uma marquinha. Newton, quando faleceu, desencarnou, ele deixou um livro sobre a sua teoria das fluxões, uma porção de problemas criados por ele e resolvidos por ele com a teoria das fluxões. E ele termina o livro dizendo assim: até aqui veio Newton, daqui por diante está por nascer alguém que fará mais. E muitos anos. Quando você chega na Academia de Ciências da França, eu estive lá. Eu falei dessa cadeira do Isaac Newton. Ali adiante tem uma outra cadeira, dizendo assim: aqui sentou, surpreendam-se, aqui sentou Sozinha. Ouviram falar no Sozinha? Brasil é isso. Ouviu? Bom, vocês são da área de matemática, né? Sozinha era um companheiro do interior do Maranhão, de origem muito humilde, e ele escreveu um livro, dizendo assim: até aqui veio Newton. Aí ele resolveu mais uma porção de questões que Newton não resolveu. Disse assim: até aqui veio Sozinha, e está para nascer quem vai levar a questão mais adiante. Ninguém sabe no Brasil quem é essa pessoa, né? Ninguém sabe. É impressionante isso. Então, foi só apenas para um comentário, né? Na verdade, Newton, com a sua teoria, com a sua mecânica, com o seu gênio, conseguiu explicar um número imenso de fenômenos, mas nem todos. Há uma insuficiência nisso aí. Com o desenvolvimento da química do século XVII, os modelos mecânicos foram em grande parte abandonados, né? E realmente aquelas questões do reloginho, quando botava as questões químicas no meio, tumultuava o processo, né? Mas a essência da ideia cartesiana sobreviveu, ou seja, o reloginho, né? Os animais ainda eram vistos como máquinas, embora mais complicadas do que as peças de relojoaria, pois envolviam processos químicos. Hermínio Miranda, que é um companheiro muito querido nosso, da doutrina espírita, dizia que o corpo físico, o nosso corpo humano, é uma maravilhosa máquina de viver. É um resquício dessa visão cartesiana. Então, pelo dogma cartesiano, as leis da biologia podem ser reduzidas às leis da física e da química. Mas, na verdade, nós sabemos que não, né? Tem que andar mais um pouquinho. Outro nome importante agora é Goethe. Goethe era alemão, né? Ele escreveu, vou lembrar aqui, Fausto. Todo mundo conhece Fausto, aquele doutor Fausto, né? Goethe viveu de 749 a 832. Diz que a natureza é um todo harmonioso. Ele revive a teoria de Leonardo da Vinci, né? Ele estudou de forma biológica a partir de um padrão de relações dentro de um todo harmonioso. A Terra é uma totalidade integrada. A Terra, dizia Goethe, nessa época, é um ser vivo. Na linguagem científica moderna, Goethe antecipou o que nós chamamos teoria de Gaia, que vai ser estudada no próximo tempo aqui no nosso instituto. Um outro nome importante é Cuvier. Ele vai estudar os animais. Ele observa os escaravelhos e vê as relações que há entre eles, os tamanhos, as coraças, né? Aquelas antenas. Depois ele vai estudar os outros animais, sobretudo animais pequenos. Ele começa a verificar a forma desses animais e os processos relacionais. Então ele cria uma classificação zoológica baseada em semelhantes relações estruturais. Com isso, ele foge daquela questão do mecanicismo. O animal não é meramente uma máquina, não é meramente uma máquina. Mesmo os animais não muito avançados.
Cuvier era um estudioso extraordinário e ele cria as bases do que nós chamamos a etologia. É uma ciência que estuda o comportamento dos animais. Tá? Já no século XIX, o microscópio se desenvolve, aparece a teoria da evolução. No início do século 1808, nós tivemos o lançamento da filosofia zoológica com Jean-Baptiste Lamarck, né? Que é uma visão materialista. 50 anos depois, nós temos a visão do Charles Darwin, né? Com aquela seleção das espécies, que também se aproxima muito disso, né? Enfim, mas esse evolucionismo se coloca e verifica-se que realmente é muito difícil você enquadrar essa coisa num bando de reloginhos integrados um no outro. Vai ficando cada vez mais difícil. A biologia celular, vai surgir a embriologia moderna. As questões da hereditariedade começam a mergulhar nisso, aquele estudo das ervilhas, né, que foi feito para ver essas relações. A biologia se integra com a física e com a química. E é uma busca de explicações físico-químicas para a vida. E aí você não consegue mais ficar no reloginho. Não consegue mais ficar. Essa ideia do mecanicismo é o entendimento do mundo como uma máquina, cujas leis são calculáveis. Então pretende-se explicar-se a moral, a política e a física a partir do movimento e da causalidade mecânica, consistindo então numa imbricação das causas e dos efeitos. Você mistura as coisas, né? No encadeamento de movimentos que fazem do mundo e do próprio indivíduo meros mecanismos. Essa era a perspectiva de Hobbes, marcada por uma espécie de razão que, segundo Simone Goya Fabre, é uma dedução, uma construção, uma técnica. Não é nem uma luz natural, nem uma faculdade inata. É um ato de razão, raciocínio, rationation, que dizia, né? Um discurso, algo que resulta de uma indústria, ou seja, de um processo que constrói alguma coisa. A partir de então, é uma usinagem, dizendo mais assim, né? A partir de então, o mundo, em vez de ser concebido como uma espécie de ser animado, passou a ser visto como uma simples máquina decomponível pela mecânica. Considerou-se que o universo, uma vez criado, passou a ser uma entidade que se basta em si mesma, chama-se autárcica, né? Onde a física, a mecânica e a matemática deveriam ocupar o espaço da metafísica. Bergson, um filósofo mais moderno, se coloca contra essa visão do mecanicismo e do tecnicismo, que na verdade são formas de materialismo, considerando que o ser vivo não é uma máquina determinada por leis calculáveis. Então esse é um entrechoque das ideias, onde gradativamente, no cenário que nós estamos vivendo hoje, o mecanicismo vai perdendo espaço. E essa visão de Bergson vai tomando cada vez mais espaço na linha de pensamento dos homens, que é a visão da doutrina espírita, não é? Que vem na época acertada exatamente para isso. Então, esse Rudolf Virchow, veja, já estamos entrando no século XX, né? Ele coloca a teoria celular. O foco, então, sai do organismo para as células. Você está voltando às coisas pequenininhas, lembra? Lá nos gregos você falava do átomo, você está voltando para a coisa pequenininha. Então, o foco saiu do organismo para as células. As funções biológicas, em vez de refletirem a organização do organismo como um todo, passaram a ser vistas como resultado de interações que ocorriam no nível celular. Ou seja, a vida do corpo depende da vida das células. As relações do corpo, do ser como um todo, dependem das relações que se estabelecem nas células. Ao lado disso, nós tivemos o trabalho de Pasteur, Louis Pasteur, século XIX, onde ele trabalhou com bactérias e processos químicos. Ele é um dos pais da bioquímica, da microbiologia. Repare quantas ciências estão surgindo a partir dessas pesquisas. Na virada do século XX, os biólogos organísmicos, ou seja,
olhavam o órgão como um todo, apuraram que um sistema vivo, na verdade, é uma totalidade integrada, cujas propriedades essenciais não podem ser reduzidas às suas partes. A vida surge das interações e das relações entre as partes. Isso é fundamental para o nosso mundo moderno. A vida surge a partir de interações, ações entre e relacionamento entre as partes. Isso hoje é profundamente comprovável com as pesquisas que se fazem na área da biologia, da microbiologia. Aí está o nosso Virchow. Aí está o nosso Pasteur. Então, aí vamos entrar agora numa outra área, que já a biologia, a estrutura orgânica, a física já não basta. E aí vamos chamar a psicologia. Estamos indo para a questão comportamental. Aqui aparece uma escola chamada Gestalt, que é da forma orgânica, né? É o todo, o órgão. O todo é mais do que a soma das partes. Isso nos leva na direção do pensamento sistêmico. Anteriormente, você somava as partes e encontrava o todo. Hoje, como o todo é um produto do relacionamento, o todo é maior que as partes. O todo é maior que a soma das partes. Isso é bem moderno, não é? Isso muda aquelas concepções antigas. Ou seja, isso nos leva ao pensamento sistêmico, né? Os biólogos organísmicos olhavam a totalidade irredutível dos organismos, a comunidade dos organismos. Já os psicólogos da Gestalt é da forma, né? Eles trabalham com a questão da percepção, o todo e as partes. Isso é muito Da Vinci, né? Nós estamos retomando aquela linha de pensamento do Da Vinci. Aí aparecem os ecologistas. São estudos sobre comunidade de animais e vegetais. São comunidades. Os animais se comunicam, os vegetais se comunicam. Se você planta uma bananeira no seu quintal, vai demorar muito tempo para nascer a banana. E vai nascer uma banana meio mirrada, geralmente. Você planta uma bananeira no meio de um bananal, ela rapidamente brota e nasce uma banana boa como as outras todas. Isso demonstra, existem provas hoje sobre isso, que há uma troca, há uma comunidade entre os vegetais, uma comunidade entre os animais. Existem muitas comprovações. Vamos estudar isso nos estudos que vêm nos anos a seguir aqui no Instituto. Está planejado para se estudar isso. Tá? Então, essa ideia de cadeias alimentares, as teias alimentares, os ecossistemas, essa abordagem sistêmica começa a envolver todo o conhecimento humano. Ou seja, a física, a química, a biologia, né? A astronomia, a paleontologia, demonstrando uma porção de coisas, a etologia e todas as ciências agora começam a pensar de outra maneira. Você está chegando a um outro padrão de compreensão da vida e da percepção dessas coisas todas, né? Então, já no nosso século XX passado, entre 1930 e 1940, aparece a chamada teoria dos sistemas. Um homem extraordinário chamado Bertalan Fay, que morreu em 1972. Ele fez estudos em biologia e desde logo ele interessou-se pelos organismos e pelos problemas do crescimento. Seus trabalhos iniciais são sobre a abordagem orgânica. Com efeito, Bertalan Fay não concordava com aquela visão cartesiana do universo. Então ele colocou uma abordagem orgânica da biologia e tentou fazer aceitar a ideia de que o organismo é um todo maior que a soma das partes. Certo? Então ele criticou a visão de que o mundo é dividido em diferentes áreas, como se fosse separado: física, química, biologia, psicologia. Não são coisas separadas. Você tem que olhar essas coisas como um todo. Ao contrário, o Bertalan Fay sugeria que se deve estudar sistemas globalmente, de forma a envolver todas as suas interdependências, pois cada um dos elementos, ao serem reunidos para constituir uma unidade fundamental, funcional maior, eles desenvolvem qualidades que não se encontram em seus componentes isolados. É por causa do sistema. Há um processo de alimentação que vão criando, esse processo vai criando coisas novas naquilo que surge.
Daí a ideia do reloginho está colocada exatamente num segundo plano na visão atual, né? Isso vem desde o século passado. Eu já era nascido aí quando o Bertalanffy lançou seu sistema. Aí está. Isso afetou a engenharia, a administração, a cibernética e tudo mais no conhecimento humano, gerando consequências comportamentais para pessoas e comunidades. Existe estudo extraordinário sobre o ser humano nas organizações. Existe um estudo da Clínica Mayo, nos Estados Unidos, em que eles organizavam grupos para avaliar o que estava acontecendo com cada grupo quando você tratava o grupo de uma certa maneira. Então, a questão do fator humano e esse processo relacional, como célula de um conjunto, ficou muito clara e precisa. E não há dúvida hoje sobre essas questões. Então, na década de 50, tivemos a genética, o DNA, né? Isso foi uma vitória fantástica. Código genético, a gente pensa, bom, realmente voltamos ao mecanicismo, que tudo se explica pelo código genético. As células foram entendidas como bloco de construção básica de organismos vivos. Mas hoje, os geneticistas começam a explorar a estrutura molecular do gene e verificam que a coisa não é assim. Você realmente não tem uma herança meramente genética. Você nunca tem uma herança meramente hereditária. Ou seja, não é matemático isso. Existem formas que fazem com que as coisas se modifiquem. É assim, por exemplo, que tem uma família de pais perfeitos, que tem 5 filhos perfeitos, saudáveis, e nasce um ser teratológico. Por quê? Por que mudou? Não é? Então, isso começa hoje a ser explicado, justificado, entendido, que realmente não é uma cadeia química meramente matemática. Então, todos os organismos vivos, das bactérias aos seres humanos, estão codificados nos seus cromossomos na mesma substância química, usando o mesmo tipo de código genético. Os biólogos perceberam que conheciam o alfabeto genético, mas não conheciam a sua sintaxe. Quer dizer, a gente sabe ler, mas não entende. É isso. Como é que explica essas coisas, né? Não conheciam sua sintaxe pela existência de inúmeras questões não resolvidas com abordagem meramente mecanicista. Os fenômenos da vida são não lineares. Com o avanço dos poderosos computadores, foi possível, a partir de 70, formular a teoria da complexidade, a partir de uma dinâmica não linear, verificando-se a interconectividade dos sistemas vivos. Ou seja, na verdade, nós não somos lineares, né? A natureza dá saltos, porque não somos lineares. Surge assim demonstrada essa visão sistêmica da vida. Interessante esse cientista, filósofo, ecologista, Ness, Arne Dek Eid Ness, né? Ele era da Noruega. Ele inventou a teoria da ecologia profunda. Ele era filósofo, formado em filosofia, foi o mais jovem professor contratado pela universidade lá da capital de Oslo, com 27 anos. Ness iniciou seus estudos em ecologia nos anos 70 do século passado. Em 73, ele formulou o conceito de ecologia profunda. Repare bem, ele afirma que a humanidade é como mais um fio na teia da vida. Cada elemento da natureza, inclusive a humanidade, deve ser preservado e respeitado para garantir o equilíbrio do sistema da biosfera. Reparem que coisa bonita, né? Que ele coloca para nós, seu pensamento, né? Nós somos uma teia, a teia da vida, essa rede. Cada um de nós ocupa a sua posição na teia. Quando a gente se mexe, e a gente se mexe quando a gente pensa, quando a gente sente, quando a gente ama, quando a gente odeia, quando a gente se vinga, quando a gente faz coisas boas, quando a gente não faz nada, a gente se mexe. Quando a gente se mexe, a gente mexe na teia. E mexendo na teia, você mexe em toda a criação. É a visão cósmica grega. Nós estamos voltando, só que agora com outra dimensão, né? A vida é formada das coisas que se mexem. E tudo se mexe. Porque tudo se mexe, tudo se transforma.
tudo se modifica. E a vida como um todo vai sendo cada vez melhor, porque a vida é maior do que a soma do todo. Na medida que você se melhora, você melhora a vida cósmica. Isso é muito importante. Então, esse novo paradigma pode ser chamado de visão holística do mundo. Essa realidade tem profundas implicações para a política, para os negócios, para a saúde, para a educação. É uma outra cabeça, né? Um outro ser que você vai formar e trabalhar. Nós saímos da visão da máquina para a visão da rede. O mundo é uma totalidade integrada. O mundo não é uma coleção de partes separadas. A percepção ecológica reconhece a interdependência fundamental de todos os fenômenos e o fato de que, como indivíduos e sociedades, nós estamos todos encaixados nos processos cíclicos da natureza e nós dependemos deles. A percepção ecológica profunda é percepção espiritual. Então não há jeito. Agora você está entrando na visão do Espírito. Até aqui nós trabalhamos muito a matéria, a física, a química, a biologia. Agora você está no limiar do Espírito. Pode até não dar esse nome, mas você está no limiar do Espírito, né? Então, quando o conceito de espírito humano é compreendido como modo de consciência, é o modo de consciência, no qual o indivíduo vivencia o sentido de pertencer, de estar conectado ao cosmos como um todo. Isso é o modo de consciência. Consciência é uma palavra grega que significa geradora de responsabilidade. Eu sou responsável pelo que eu penso, pelo que eu falo, pelo que eu sinto, pelo que eu faço. Eu afeto, pela minha posição na teia, o cosmos como um todo. Tudo está ligado, tudo afeta um ao outro, tudo está conectado. Essa é a história das células, essa é a história dos átomos, essa é a história do cosmos, essa é a história da vida. Então nós estamos hoje além da genética e da hereditariedade. A era agora é da epigenética. Fica evidente que a percepção ecológica é espiritual, na sua essência mais profunda. Nós chegamos a uma filosofia perene, que tem suas bases na ciência e tem consequências comportamentais inevitáveis. Quando eu falo que nós temos uma filosofia permanente, de base científica, de consequências comportamentais, chegamos à doutrina espírita. É isso que está acontecendo. É nisso que nós estamos vivendo. Então, veja-se isso em A Gênese, o papel da ciência, antigos e modernos sistemas do mundo, a uranografia geral, a vida universal. Veja-se isso no Livro dos Espíritos, o conceito de Deus, a visão cósmica da divindade, os elementos gerais do universo, a criação, a vida, o princípio vital, os 3 reinos e lá na terceira parte, as leis morais. É uma visão ecológica, é uma visão holística, integrada. É isso que o Espiritismo nos fala. É muito importante isso. Algumas coisas que a gente vê lá. Veja, isso é ecologia, isso é holismo. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Allan Kardec. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade. E sem humildade é impossível ser feliz. Quando você se vê nesse cosmos gigantesco, você não tem outra alternativa a não ser humilde. Eu sou como se fosse um átomo. Nem um átomo, um elétron, nem um elétron. Uma daquelas subpartículas muito elementares, que tem uma meia-vida infinitesimal, muito curta. Eu sou um elemento desse, mas eu sou importante. Então, de um lado, eu tenho que ter humildade. Isso me dá felicidade de poder contribuir na rede toda. Allan Kardec disse isso. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. É a teia. Quanto mais eu contribuo para o outro, mais eu sou feliz para mim, porque a teia melhora.
O egoísmo é a fonte de todos os vícios. Porque na medida em que eu estou egocentrado, eu prejudico a rede. Como a caridade. A caridade é aquela coisa da questão 886, né? É aquela doação, aquela entrega, a benevolência, a indulgência, o perdão. Como a caridade é a fonte de todas as virtudes. A palavra caridade vem de charita e charitate, significa o amor em movimento. É bonito isso, o amor que se desloca. Porque o amor em si, ele é um sentimento. A caridade é uma ação. Então, a grande característica dessa questão vital, que nós estamos hoje convidados a pensar, a grande característica é que isso é ação. Nós estamos chamados a agir nessa teia, a agir positivamente, no limite das nossas possibilidades. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, porque isso só chega ao cosmos através do microcosmo. Todos os deveres do homem se resumem nessa máxima. E isso inverte completamente a visão, né? Fora da caridade, uma salvação. Esse processo de você agir na teia positivamente. Fé inabalável, essa é que todos nós conhecemos, né? Só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. A doutrina espírita aparece em meados do século XIX. E a ciência avança, e agora que chegamos ao século XXI, estamos vendo essa extraordinária convergência da nova razão com a nossa visão espírita. Que nós possamos crescer para viver esse tempo novo, que certamente será muito bom para a nossa humanidade. Isso é o que nós vamos estudar. Nos 3 anos, eu fiz uma síntese, né? Vamos estudar um monte de coisa aí, fiz uma síntese de 3 anos, não é isso, Amélia? A gente vai estudar, é o desafio que os expositores vão ter aqui. Nós estamos oferecendo, inclusive, nesse estudo, uma bibliografia que é muito mais ampla do que eu vou mostrar aqui para vocês. Bibliografia aqui do Capra, que foi citado hoje pelo nosso amigo, a visão sistema da vida, a visão sistêmica da vida da culturista Maniquei, o Bruce Lipton e o Steve Byrne com a evolução espontânea de John Butterfly, Kardec com a Gênese do Livro dos Espíritos. Eu poderia falar de André Luiz e coisa e tal, mas não vamos falar isso agora não. Tá? Ao lado disso, vocês vão receber no nosso planejamento uma bibliografia muito mais elaborada do que isso, mas isso vai ser importante e necessário para os estudos que virão no Instituto Cultura Espírita nos próximos 3 anos, onde a gente vai dar aleluia para a vida. Muito obrigado a todos vocês.